Olá, está lembrado da terceira lei da lógica? Pois bem, nessa unidade vamos resolver outra questão em que a solução vai depender de jogar a verdade contra a mentira. Então vamos acompanhar as dicas da professora Valéria Lana para enfrentar as questões de lógica. Tenha um excelente aprendizado. De volta a mais um encontro e eu terminei o último com o julgamento final. Quem não teme o julgamento final? Quem tem pavor do julgamento final? Todos nós, tá certo? Então, a pergunta era, qual é a pergunta que você faz, e é só uma, apenas uma que você tem direito, tá certo? Para um dos guardiões, tá certo? E essa pergunta vai te levar à porta do céu. Como que você vai fazer para chegar ao céu, para não passar a sua eternidade no inferno, tá certo? Eu sei, eu fiz da sua vida um inferno por causa disso. Então presta atenção. Olha bem, a pergunta é, qual a pergunta, presta atenção, que devemos fazer para que possamos desfrutar de nossa eternidade no céu? Então presta atenção. Você vai perguntar exatamente se você fosse o seu colega, qual porta você me indicaria para que eu entre na porta que me leva ao céu? Como assim, Valéria? Qual porta você me indicaria, se fosse o seu colega, para que eu entre no céu? A porta que o guardião responder, você faz exatamente o contrário. Aí danou tudo, ferrou. Como assim? Eu pergunto o que o colega dele acha e ainda faço o contrário? É isso aí. Pode até não parecer, mas tem lógica e dá certo, tá? Que eu vou te mostrar agora como que isso funciona. Presta atenção. Suponha, só para a explicação ficar legal, que a porta que nos leva ao céu seja a porta da esquerda. Porta da esquerda, porta da direita. Vou dar nomes. Guardião 1, guardião 2. O que eu falei que a gente vai perguntar? Olha bem. Se você fosse o seu colega, qual porta você me indicaria para que eu entre na porta que me leva ao céu? Tá, Valéria, até aí eu entendi. Eu só não entendi como que eu vou chegar no céu. Presta atenção. O guardião 1 pode falar a verdade ou a mentira. Não sei. Então, vamos supor que ele fale a verdade. Se o guardião 1 é o que fala a verdade, logo, o guardião 2 é o que mente. Aí eu vou perguntar para ele. Se você fosse o seu colega, qual porta você me indicaria para que eu entre na porta do céu? Lembre que eu supus que a porta do céu é a da esquerda. Então, se eu estou perguntando para o guardião que fala a verdade, o que o colega dele falaria, o colega dele falaria a mentira. Então, o colega dele não me indicaria a porta esquerda. O colega dele me indicaria a porta direita. E mesmo, ele está mentindo, ele não vai me dar a porta certa. Aí eu faço o contrário. O que ele falar, eu faço o contrário. Então, ele falou direita, eu faço o contrário e entro no céu. É, Valéria, funcionou, mas e se ele mentisse? Tudo bem. Se ele fala mentira, então o colega dele fala a verdade. Então, olha bem, ele mente e o colega dele fala a verdade. Então, agora eu estou perguntando para o mentiroso. Se você fosse o seu colega, qual porta que vai me levar ao céu? Bom, se ele fala mentira, o colega dele me responderia a verdade. O colega dele diria esquerda. Mas como ele é mentiroso, ele vai responder o quê? Direita. E aí eu faço o contrário. E chego no céu. Ou seja, independentemente da verdade ou da mentira, a resposta é a mesma. Ele sempre vai me responder direita. E eu sempre vou fazer o contrário. Eu chego no céu. Por que eu consegui fazer isso e por que isso tem lógica? Porque eu estou julgando novamente a verdade contra a mentira, como eu fiz no Jack Bauer. Eu julguei a verdade contra a mentira. Se eu fiz isso,
tá certo? Eu consigo jogar um contra o outro. Então, às vezes eu pergunto para o aluno e falo com ele assim, olha, tem uma pergunta que a gente assiste, às vezes, filmes, noticiários ou comentários, que às vezes eu escuto e começo até a rir, tá? Olha bem, uma pergunta que você faz para uma pessoa e que não tem sentido você fazer essa pergunta. Eu pergunto para você, responde para mim, aluno, você está mentindo? Você é mentiroso? Qual é a sua resposta sempre? Não. O mentiroso sempre vai responder não, porque ele é mentiroso, ele não vai falar que ele é mentiroso. E se ele estiver falando a verdade, ele também vai falar não, porque ele fala a verdade. Então, quando a gente pergunta para uma pessoa, você está mentindo? Você é mentiroso? A resposta é sempre não. Do mesmo jeito que se eu te perguntar, você está falando a verdade? Você vai responder sempre o quê? Sim. Porque se você estiver falando a verdade, você está falando a verdade. E se você estiver mentindo, você vai falar que está falando a verdade, porque você é mentiroso. Então, são duas perguntas que às vezes eu escuto as pessoas às vezes discutirem. Umas certas vezes eu estava na fila do cinema e tinha um casal de namorados discutindo e conversando, e ela chorando, e aquele negócio todo. E eu peguei e falei assim, olha, é o seguinte, para de brigar com ele. Por quê? Ela falou assim, o que você tem a ver com isso? Olha só, presta atenção. Ela virava para ele e falava assim, não, amor, você tá mentindo, amor, você tá mentindo, amor. Eu falei assim, não, eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade. Aí ela falava assim, você tá mentindo. Ele falava não, você tá mentindo. Ele falava não. Aí teve uma hora que ele encheu e falou assim, eu tô mentindo. Eu realmente saí ontem com meus amigos. Aí ela brigou com ele de novo. Eu não entendi. Porque se ele reconheceu que ele estava mentindo, quer dizer que ele começou a falar a verdade e ela brigou com ele. Como? Tá certo? Se ele começou a falar a verdade, ela tinha que encher ele de beijo e abraço e você é o amor da minha vida. Ok? Então, são coisas que às vezes, quando eu vejo, tá certo? Você está mentindo, não tem sentido. Você está falando a verdade, não tem sentido algum. Tá certo? São frases que a gente não deve fazer. Mas, Valéria, às vezes eu vejo problemas que têm essas frases. Tá certo? Presta atenção. Às vezes eu faço essa pergunta só para saber qual é a sua resposta e comparar com a de um outro membro da questão, uma outra pessoa da questão. E é assim que eu resolvo a questão. Tá ok? Então, continuo na lei. Jogue sempre a verdade contra a mentira. Jogue sempre quem está falando a verdade contra quem está mentindo. Que você descobre qual deles é quem. Uma outra questão que eu quero mostrar para vocês, que é de lógica pura e as pessoas não compreendem qual é a lógica da resolução e o porquê da questão. Quer ver? Presta bastante atenção na questão, ok? Olha bem, Valéria quis saber, tá certo, do seu amigo enigmático Fenelon Portilho, quais eram as idades dos seus 3 filhos. Ele deu a primeira pista. Valéria, o produto das idades é 36. Pensei, ainda não é possível saber, disse Valéria. A soma das idades é o número da casa aqui em frente. Olhei para a casa e ainda não consegui descobrir. Aí, Fenelon disse para mim, ora, Valéria, meu filho mais velho é corintiano, tá certo? Como assim? Ele é corintiano. Bom, agora eu já sei. Qual era o número da casa aqui em frente? Aí você fala, como assim? Qual é o número da casa aqui em frente? Aí eu viro e falo assim, olha bem como eu mostrei a solução. Fenelon, tenta entender o meu raciocínio. Olha bem, quando ele disse para mim que o produto das idades é 36, o que eu pensei? 1 vezes 1 vezes 36, 36. 1 vezes 2 vezes 18, 36. 1 vezes 3 vezes 12, 36. 1 vezes 4 vezes 9, 36. 1 vezes 6,
vezes 6, 36. 2 vezes 2 vezes 9. 2 vezes 3 vezes 6. 3 vezes 3 vezes 4. Então, quando ele me perguntou, tá certo? Todas as possibilidades, todas as maneiras possíveis que o produto é 36, eu pensei nisso tudo. Por isso que eu disse para ele, presta atenção, o produto é 36. Então, eu pensei em 8 possibilidades, não tinha como eu responder. Aí ele disse para mim, a soma das idades é o número da casa aqui em frente. Quando eu olhei para a casa, pensei, somei tudo, tá? Aí eu somei, vem cá. Se o número da casa em frente fosse 38, eu tinha matado a charada. Se fosse 21, eu tinha matado a charada. Se fosse 16, eu tinha matado. Me responde, por que eu continuei em dúvida? Por que eu ainda pedi mais uma dica? Porque para que eu peça mais uma dica, eu tenho que ter mais uma opção. Quando é que você fica em dúvida numa questão? Quando você tem mais de uma opção para marcar. Então, quando eu falei com ele, não, Fenelon, ainda não consigo, mesmo sabendo o número da casa aqui em frente, eu ainda não consigo, porque eu ainda estou em dúvida. E a única soma que me gera alguma dúvida é 13, porque eu tenho duas somas 13. Então, para que eu continue em dúvida, o número da casa aí em frente é 13. Porque aí eu fico em dúvida. As idades poderiam ser 1, 6 e 6 ou 2, 2 e 9. Como eu tenho duas somas 13, eu fiquei em dúvida e aí me gerou essa dúvida. Aí eu consegui descobrir o número da casa aqui em frente. O número da casa aqui em frente é 13. Agora a sua pergunta é, por que que então você falou que o filho mais velho é corintiano? Simples. Olha bem, a soma da casa aqui em frente é 13. O filho mais velho é corintiano. Então, galera, existe um filho mais velho. Então, não podem ser gêmeos. Tem que haver um filho mais velho. Logo, as idades dos filhos de Fenelon são 2, 2 e 9. Porque existe um filho mais velho. Resumindo, tá? A soma da casa em frente é 13 e as idades são 2, 2 e 9. Ok? Bom, a gente fica por aqui e até o próximo encontro. Muito obrigada, um beijo no seu coração. Muito bem, vimos nesta unidade princípios básicos da lógica utilizados para resolver questões. Vimos outros exemplos de como é possível resolver questões de lógica explorando a verdade contra a mentira. Siga firme em seus estudos e não deixe de praticar os desafios lançados pela professora. Até a próxima!